Boa tarde, eu sou o Volmer Corrego, publisher da Escola Legal. Esse é o canal A Escola Legal Conversa, desculpa. Hoje a gente vai bater um papo bastante descontraído e tranquilo com o professor Vitor Marchetti, de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. O professor Vitor é doutor em Políticas Públicas e a gente vai conversar justamente a respeito do que seriam políticas públicas, como aplicá-las, de onde vêm, por que existem, sua necessidade, sua importância. Boa tarde, professor Vitor. É um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra Olá, é sua. Volmer. Muito obrigado. Agradeço aí pelo convite. Ok. Vitor, vamos começar assim. O nome sugere políticas públicas, né? Mas o que são, de fato, políticas públicas? Uhum. Olha, tem uma definição, Volmer, que é uma definição que eu gosto bastante, que ela é bastante simples, mas eu acho que ela traduz bem o espírito do que é política pública, que é dizer assim, política pública é o Estado em ação, né? Aquilo que coloca o Estado em movimento, né? Aquilo que coloca o Estado a fornecer material, a fornecer subsídios, a orientar do ponto de vista legal, do ponto de vista normativo, quer dizer, tudo aquilo que a gente percebe como o Estado em ação é política pública. E percebam o seguinte, a gente falou aqui de Estado e não de governo, né? Porque há uma diferença entre essas duas coisas, né? Quer dizer, Estado é uma estrutura, vamos dizer assim, o conjunto das instituições que organizam aí, né, o Estado, então legislativo, judiciário, executivo, fundamentalmente, e governo são as forças políticas que, em determinado momento, assumem a função de colocar esse Estado em movimento, né? Então, a gente tem aí, na ideia simples de Estado em ação, a junção de duas ideias que me parecem essenciais para a gente entender o que é política pública, né? A primeira é a ideia de Estado, ou seja, um conjunto de instituições que tem instrumentos, que tem subsídios, que tem capacidade de agir, e a outra é o próprio sentido de ação, que é a ideia da disputa política, né? Quer dizer, governos se sucedem, governos disputam eleições, propõem agendas, tem adesão, não tem adesão, mas enfim, quem coloca esse Estado em ação são as diferentes disputas políticas, disputas sociais, de princípios e valores retratados por essa sociedade, que se traduzem aí nas disputas eleitorais e que colocam esse Estado em movimento, né? Então, nessa ideia simples de Estado em ação, eu acho que tem aí a junção de duas coisas que são bastante complexas para a gente entender o que é política pública, né? A gente tem, para pensar em política, né, a gente sempre fala, faz uso de um recurso da língua inglesa, que quando fala de política, ela não usa uma só expressão, né? A língua inglesa ela tem variações para se referir à política. Então você, quando utiliza em inglês, você pode usar três termos aí que para nós são muito parecidos, que é polity, politics e policy, né? Em português não faz muito sentido, né? Quer dizer, você tem aí na sua casa, você sabe, qual é a política na sua casa para as refeições, né? Qual é a política que você adota com os seus filhos para a balada do sábado à noite, né? Quer dizer, a gente está falando de política, nesse caso, de regras que organizam essa vida cotidiana, né? Desses regramentos mais, vamos dizer, rasteiros do dia a dia, né? Mas a gente pode falar de política num sentido maior, né? Quer dizer, a política que organiza uma nação, a política que organiza a ideia de família. Quer dizer, você tem diferentes níveis de política que em português a gente acaba usando sempre a expressão política, mas que no inglês eles fazem distinção, né, de polity, policy e politics, né? Se quiser, a gente pode aí destrinchar cada um dessas dimensões, porque eu acho que ela dá uma boa ideia do que
da complexidade aqui da nossa conversa. Vamos em frente. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos começar, então, a mais próxima do chão. Qual seria? A mais próxima do chão, todas elas são próximas do chão, tá? Mas eu entendi o que você quer dizer aquela que está lá mais no nosso cotidiano, né? Desse regramento do cotidiano, é o que a gente chama de policy, né? A policy é vamos dizer, esse resultado, é a decisão ordinária, é o dia a dia, né? É a regra específica. Uma política pública, ela pode surgir aí como policy. Então, vamos pegar um exemplo de policy, né? A implementação de ciclovia na cidade de São Paulo, ou pegando mais para trás, a regra que definia a proibição de outdoors na cidade de São Paulo, né? Ou as regras que organizam mesmo a merenda escolar, né? Quer dizer, tudo isso está ali nesse nível da policy, né? Esse dia a dia da política, né? Que os gestores vão ali tomando decisões. A outra dimensão é a da politics. E o que é a politics? A politics é a disputa, é a competição, né? São os diferentes interesses. Então, assim, você na família tem ali um conflito e fala assim, mas aquele sujeito fica fazendo muita politicagem na família, né? Quer dizer, o que você quer dizer com aquele sujeito fica ali fazendo muita politicagem? Fica ali arrumando aliados, fazendo a intriga, buscando a disputa. Quer dizer, o norte-americano, a língua inglesa, ela comporta uma expressão específica para esse nível da política, que é esse nível mais da disputa, né? da competição, que não é necessariamente a regra, né? Mas é o embate, né? O embate de grupos. Então, quando você tem uma política pública ordinária, ela é resultado de uma disputa política anterior à própria política pública, né? Que nós chamamos aí de politics, né? Então, a disputa é politics, a competição é politics, e o resultado dessa competição, né, é a policy, né, é a política pública. E acima disso tudo estão as regras gerais, que é o que a gente chama de polity, né, que são as regras que estruturam o Estado. Então, vamos lá. Né, então, desde o nível federal, o Brasil é um sistema presidencialista, né, as eleições são eleições proporcionais, de lista aberta, ou tem segundo turno, não tem segundo turno, o pacto é federativo ou não, é um Estado centralizado. Quer dizer, todas as regras, geralmente que organizam essas regras é o texto constitucional, né, é o que eles chamam de polity, né, o que os norte-americanos chamam de polity. Então, é o que organiza o jogo mais, organiza o funcionamento das instituições de modo mais geral, né? De modo mais global. Então, a estrutura é polity, né? A competição é a politics e a política pública ali mesmo, né? Que é a decisão ordinária e a policy. Por que eu acho importante a gente ter em mente aí essas três dimensões? Porque elas redefinem aquilo que a gente começou a nossa conversa aqui dizendo sobre o que é o Estado em ação, né? O Estado em ação, ele condensa um pouco a ideia de que você está colocando em movimento essas três dimensões da política, né? O Estado não pode fazer qualquer coisa, então vamos lá, para você ter política pública, você precisa fazer compras, né? O governo precisa fazer compras. Para fazer compras, ele tem toda uma normativa para seguir, ele tem que prestar contas para a sociedade, abrir licitação, seguir determinados pressupostos, regras constitucionais. Então, para o Estado agir, ele depende das regras gerais, ele depende da polity. E tudo isso é muito produto das disputas políticas que acontecem na sociedade, né? Visões mais conservadoras, visões mais progressistas, visões à esquerda, visões à direita, visões liberais, visões iliberais. Quer dizer, você tem agendas diferentes na sociedade que entram em disputa
né? Conquistam, por vezes, ali a adesão do eleitor, a vontade do eleitor, a depender do momento político, a depender da conjuntura, né? E, ao vencerem eleições, ganham o direito de movimentar a polity, né? De movimentar todo o Estado para produzir a política pública, para produzir a policy, né? Então, você me fez uma pergunta simples, né? Quer dizer, definir política pública, e eu estou despejando aqui um monte de teoria, né? As referências bibliográficas aí de estudo que eu te coloquei agora são vastas, mas eu não queria me perder, ou não queria tornar essa conversa enfadonha, no sentido de ficar aqui dando muito conceito abstrato, mas eu acho que essas três dimensões, eu acho que elas organizam um pouco a ideia, né, Volmer? Eu acho que elas dão um pouco de sentido para a gente não achar que a política pública é algo, sei lá, que brota da terra ou que cai dos céus, né? Quer dizer, a política pública, ela é o resultado de um processo complexo, né? Ela é o resultado de um processo político complexo, né? Era justamente isso que eu ia te perguntar e começou a se formar na minha cabeça. Da onde vem essa necessidade? É óbvio que é da população, das pessoas, da sociedade. E elas procuram instituições que as representem e que possivelmente levarão aos grandes resolvedores das questões políticas quais são esses anseios, essas necessidades. É assim que funciona? Quer dizer, a partir de um IBGE, é a partir de uma pesquisa, de um censo demográfico, por exemplo, que surge essa necessidade? Você consegue detectar essa necessidade de diferentes formas, né? Você citou aí IBGE, né? Os institutos, vamos dizer, de pesquisa que tem dentro do Estado, vamos pensar em âmbito federal, né? O IPEA, né? IBGE, o IBAMA, né? Quer dizer, órgãos que são dedicados a produzir dados, a levantar informações, e que podem detectar um determinado problema e sugerir alguma ação, sugerir alguma política pública a partir daquele problema que eles detectaram, né? Esta é uma forma, né, de você produzir uma agenda de políticas públicas. Agora, uma agenda de políticas públicas, ela pode ser formada também simplesmente porque um determinado grupo político, um grupo econômico, conseguiu se organizar e se tornar ouvido, né, por aqueles que podem tomar as decisões, né? Então, lembrando, nossa sociedade, qualquer sociedade democrática, mas a nossa em particular, ela tem relações sociais e econômicas que são assimétricas, ou seja, os diferentes grupos de interesse que se formam dentro de uma sociedade têm poder de colocar os seus interesses na agenda de governo de forma muito distinta, né? Quer dizer, então, vamos pegar lá o conjunto de atores que agem em nome do interesse do capital financeiro, tem uma possibilidade de interferir na agenda de políticas públicas diferente da cooperativa de catadores de papelão, né, da cidade de São Paulo. Quer dizer, você tem, então, na sociedade, interesses sociais, interesses políticos e interesses econômicos que têm capacidade de interferir no debate, de interferir na agenda de políticas públicas distintas, né? Agora, isto significa que as políticas públicas vão sempre atender os interesses dos banqueiros ou daqueles que têm ali poder para agir no mercado financeiro, e os catadores de papel nunca vão ter condições de interferir nas políticas públicas? Não, não é verdade, né? É claro, né? As grandes decisões de macroeconomia, certamente, né, aqueles que têm aliança ou representam o capital financeiro têm muito mais chance de interferir na macroeconomia de um país do que os catadores de papel. Mas a cooperativa lá dos catadores de papelão tem os seus caminhos para interferir na política pública, que são os caminhos de interferir na Câmara de Vereadores, de conseguir uma representação no Legislativo Municipal,
né, de conseguir mobilizar alguns atores sociais para que a mídia ou a imprensa comecem a falar de determinado problema, né? E isso pode virar, em algum momento, uma política pública voltada para, por exemplo, a coleta seletiva de lixos em parceria com esses catadores de papelão, né? Então, as formas com que um assunto, um determinado interesse, uma determinada agenda chega ao centro do governo, elas são diversas, né? Elas são múltiplas, né? Uma forma clássica, por exemplo, né, que a gente no Brasil acaba tendo muito pouco debate sobre isso, né, comparado com os Estados Unidos, mas, por exemplo, a política de lobby, né, os lobistas. Né, o que são os lobistas? Os lobistas são agentes políticos e agentes econômicos que atuam em nome de grandes interesses, em nome de grandes corporações que têm capacidade de interferir de modo mais direto e incisivo num legislativo nacional, por exemplo. Então você tem lá bancadas, né, que vão agir em nome de determinados interesses, determinados grupos de interesse que são fortes. Né? Você tem aqui no Brasil, né, o famoso BBB, né? A bancada da Bíblia, a bancada da bala e a bancada do boi. Né? Isso são formas que o nosso legislativo tem de organizar os lobbies do país. Né? Então, você tem grupos religiosos, né, que pressionam os governos e produzem legislação com uma agenda vinculada aí às questões religiosas. A bancada do boi, né, que tem toda aí a força do agronegócio no país, né, um país como o nosso, exportador de commodities, né, todo o papel que o agronegócio tem e a importância que o agronegócio tem para pensar a economia do país, né, do ponto de vista, inclusive, de arrecadação de recursos do Estado, né, país exportador de grãos, de gêneros alimentícios, de carne, enfim. Né, e a bancada da bala, né, que se coloca aí como agentes de segurança pública, né, que acabaram assumindo protagonismo e relevância cada vez maior no parlamento brasileiro. Né? Então, deputados que foram eleitos aí, que eram coronéis, seja do Exército, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, que acabam trazendo a agenda do debate sobre violência pública e toda a questão aí que gira em torno da ideia de legalizar ou facilitar o porte de arma, né? Enfim, né? Quer dizer, nós temos então 3 grandes, vamos dizer, grupos, né, de lobby no Brasil que formam isso que a gente chamou de BBB. Né? Então, respondendo aí mais diretamente a tua pergunta, né, quer dizer, como que esses interesses chegam, né, até o governo, até o Estado, para se fazer políticas públicas? Eles chegam de formas diversas, certamente chegam de forma assimétrica, desigual, porque diz muito sobre a capacidade política, econômica e financeira dos interesses dos diferentes grupos, né? Mas mesmo grupos que não têm poder financeiro, poder econômico de interferir no debate, encontram caminhos para se pressionar o Estado, né? Para garantir que o Estado faça alguma política que atenda os seus interesses ou produza alguma agenda vinculada aos seus propósitos. Né? Por exemplo, professor, o efeito Floyd misturado com a pandemia e com a crise política nacional, internacional e econômica, essa coisa toda, acaba de produzir uma frente interracial ou erguendo mais a capacidade dos negros, afrodescendentes ou pretos, como eles se definem também, de ocupar cada vez mais os espaços na política. E não existe uma política pública voltada para a defesa do interesse dessas minorias, ou eles vão ter que chegar e constituir um corpo forte o suficiente para criar isso? Então, você sabe que o parlamento brasileiro, né, ele é um dos mais homogêneos do ponto de vista identitário. Né? Se a gente trouxer aqui a discussão identitária para analisar o perfil do parlamento,
ele é um dos mais homogêneos. Então, a quantidade de negros, de pardos, né, de autodeclarados negros e pardos, e de mulheres no parlamento brasileiro é muito baixa. Né? Quer dizer, o parlamento brasileiro tem um dos menores índices de mulheres presentes no Congresso Nacional, né? com mandato, né? no Congresso Nacional. Então, o nosso parlamento ele é um retrato muito mal feito da nossa sociedade. Né? Ele é um espelho muito distorcido da nossa sociedade. Né? Isto traz, de fato, um problema, Volmer. Quer dizer, como que você lida com políticas de combate ao racismo, como que você lida com políticas de combate ao machismo, como que você lida com políticas igualitárias que minimizem ou enfrentem o problema de desigualdades diversas colocadas no país, sem que essas minorias sejam representadas. Né? Inclusive, é daí que advém, eu vejo alguns comentários, principalmente em redes sociais, falam assim, como que se diz que os autodeclarados pretos e pardos são minoria? Né? Eles são maioria. Você olha lá, do ponto de vista populacional, são maioria. De fato, né? São maioria do ponto de vista populacional. Agora, a gente os classifica como minoria porque nessas assimetrias de poder, de interferir numa agenda de política, de interferir nas decisões do Estado, se constituem como minoria. Né? Então é esse o retrato distorcido que a gente tem no país. Né? Quer dizer, aqueles que se constituem como maioria social, né, não são maioria do ponto de vista político. Ou seja, são minorias do ponto de vista de capacidade de interferir na ação do Estado, na capacidade de interferir na construção de uma agenda. Agora, a arena parlamentar, a arena institucional, ela é fundamental para se pensar política pública, mas ela também responde a pressões sociais. Né? Então, ainda que esse parlamento seja um retrato distorcido da nossa realidade, a realidade produz pressões, né? Produz pressões para que o parlamento atue na direção dos anseios dessa sociedade. Então, vamos pegar, por exemplo, aí um marco importante das políticas de combate ao racismo estrutural no Brasil, que foram as cotas raciais nas universidades federais, né? Nas universidades públicas federais. Né? Hoje, né, ela começou muito tímida lá na UNB, com questionamentos, ações judiciais, ações no Supremo, enfim, e ela acabou hoje se constituindo como uma política pública, né, já consolidada, valendo aí para 69 universidades federais do país, institutos federais, universidades estaduais começam a adotar cotas raciais, ainda abaixo daquilo que se esperava que adotassem, mas essa discussão, de fato, mudou o perfil dos alunos do ensino superior brasileiro. Né? Porque se a gente pegar lá os dados dos anos 70, dos anos 80, o ensino superior do Brasil era também um retrato distorcido da população brasileira. Né? Quer dizer, majoritariamente brancos, de classe alta, né? Tinha um perfil social de quem frequentava a universidade que é muito diferente do perfil que nós temos hoje. Né? Hoje você tem, majoritariamente nas universidades, por volta aí de 70% dos alunos das universidades federais vêm de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Né? Ou seja, né, mudou, né, o perfil socioeconômico daquele que frequenta a universidade. Né? A gente já tem hoje quase metade dos alunos das universidades autodeclarados pretos ou pardos. Né? Então, de fato, a gente vê mudanças aí bastante significativas no perfil de quem ascende às universidades, né, ao ensino superior, por conta de uma política pública que olhou para a questão do racismo, ainda que o nosso parlamento nacional fosse composto majoritariamente por brancos. Então, veja que caminhos nós temos aí para pensar as políticas públicas. Né? Quer dizer, é claro que ocupar esse espaço do parlamento é fundamental,
Mas existem mecanismos para se pressionar o parlamento, para se cobrar o parlamentar, né, para se transformar a política pública, ainda que a gente não tenha assento. Mas é claro que a gente tem aí um longo percurso para aumentar ou tornar o parlamento, né, mais próximo, que ele retrate de forma mais fiel, né, mais próxima, aquilo que é a sociedade brasileira. Não dá para a gente ter um parlamento, por exemplo, que tenha menos mulheres do que o parlamento da Arábia Saudita, né, do ponto de vista proporcional. Quer dizer, e é isso, né? Não faz muito sentido alguma coisa do funcionamento das regras eleitorais, das regras do jogo, estão produzindo um cenário que distorce muito a nossa representação política. Aliás, seria um contrassenso enorme, não é, professor, deixar de fora essa massa, essa potência, essa energia, tanto de 50 e tantos por cento de trabalhadores, possíveis trabalhadores, eleitores, né, fora as mulheres, né, da economia. Como é que o país pensa em crescer se ele deixa de lado, né, não traz para o centro da discussão e da briga, né, essa massa enorme de pessoas? Indo um pouco para a questão da universidade, que é onde você atua profissionalmente e atua com grande eficiência, pelo que eu posso perceber. Fui seu aluno, né? É algo que me agrada muito, as nossas discussões eram muito interessantes, me acrescentaram muito. Como é que é a constituição do aluno que chega oriundo dessa camada menos privilegiada, né? E o cabedal de ideia, de conhecimento, a estrutura que ele tem para apresentar, sente uma diferença muito grande? É mais difícil trabalhar com ele? Qual a sua percepção nesse sentido? Olha, das universidades que eu conheço, que adotaram políticas bastante, vamos dizer, enérgicas, né, para a inclusão social, né, e eu estou na Universidade Federal do ABC e que ela, desde o seu início, adotou, né, políticas bastante arrojadas de inclusão social, todas elas têm lá um setor de acompanhamento do desempenho dos alunos, né? Que é um pouco para sentir quais são as deficiências que estão colocadas ali no ingresso, né? Como corrigi-las para que a gente evite um dos grandes desafios das universidades brasileiras, que era evitar a evasão. Porque a gente fez aí um grande esforço de aumentar o número de vagas e, portanto, aumentar o número de pessoas que chegam à universidade, mas a gente também precisa de uma política que possa não só garantir o ingresso, mas como garantir a permanência das pessoas nas universidades, né? O Enem, por exemplo, e toda a lógica que se constituiu, né, debaixo do Enem, né, toda a lógica do SISU, né, estava me fugindo aqui, o SISU, é uma lógica de garantir uma grande mobilidade, né, inclusive geográfica, né, do ponto de vista do ensino superior. Desde a inauguração e construção de universidades no interior do país, né, então nós tivemos aí um grande crescimento de número de vagas e oferta de vagas em universidades federais no norte e no nordeste, até a ideia de que você não precisa ficar limitado ao seu espaço geográfico de nascimento para escolher que curso seguir. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? O SISU é isso, você está aqui no computador, você consegue se inscrever para uma vaga, sendo morador lá de Caxias do Sul, né, você consegue concorrer a uma vaga lá no Cariri. Né? Você consegue, portanto, da sua casa, fazendo o vestibular, fazendo lá o Enem, né, a prova do Enem, que você consegue concorrer a uma vaga geograficamente distante do teu lugar de moradia, né, ampliando as possibilidades de mobilidade social. Então, nós temos aí, nessa nova política que garantiu expansão das universidades para o interior do país e maior mobilidade para os alunos, né, nós tivemos aí ampliado o desafio da permanência. Né, porque se eu
ampliou a mobilidade, eu vou ter alunos que estão chegando nas universidades que vêm além de formações no ensino médio e fundamental diferentes, eles também vêm de condições sociais, geográficas, muito distintas, né? Então, as universidades começaram a adotar políticas para pensar mecanismos de permanência dos seus estudantes, né? De bolsas socioeconômicas. Você tem hoje um PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, né? Que inclusive, Walmer, aproveitar aqui o teu espaço para dizer que o PNAES ele se constitui uma das políticas públicas para o ensino superior das mais relevantes, né? Porque ela é a que garante recursos financeiros, né, orçamentários, para dar um mínimo de condições econômicas para esses alunos se manterem, então se alimentarem, morarem, né, terem ali condições muito básicas para continuarem os seus estudos, e ele ainda não é convertido em lei, né? Ele é um decreto que pode cair a qualquer momento, então ele é algo muito frágil, né? Então, aproveitar o teu espaço para chamar a atenção das pessoas para esse assunto e convocar aí para um engajamento para a transformação do PNAES de fato em lei, para dar um pouco mais de garantia para esse tipo de política pública. Bom, mas o PNAES, então, é um pouco esse programa que é para garantir recursos orçamentários e financeiros para os alunos e alunas conseguirem manter o básico para seguirem os seus estudos. E as universidades, então, começaram a adotar critérios e espaços, constituíram espaços para acolher esses alunos e a medir um pouco quais eram as deficiências, né, que precisavam ali ser sanadas e qual tipo de suporte que a universidade precisava dar. E com isso, aí eu vou falar de casos específicos da UFABC. A gente tem um programa lá de tutoria que acompanha o aluno, e isso foi nos dando ali bases e números, né, para a gente, ao longo dos anos, acompanhar o desempenho dos alunos cotistas e não cotistas. Então, dos alunos que entram pela ampla concorrência e dos alunos que entram pelas cotas, sejam as cotas raciais, sejam as cotas das escolas públicas, né? Porque também temos cota para os alunos que cursaram o ensino médio no ensino público. Isso nos permitiu comparar o desempenho desses alunos, dos cotistas e não cotistas, para medir se de fato nós tínhamos uma deficiência de origem, né, de formação, de capacidade de acompanhar as discussões, por conta dessas diferenças de origem de ingresso na universidade. E nenhum dado que a gente conseguiu levantar até hoje mostrou relevância do ponto de vista de desempenho entre cotistas e não cotistas. Seus desempenhos são muito parecidos. Por vezes, a depender da área, os cotistas têm desempenho melhor do que os não cotistas. Então, nós não temos hoje nenhum número que nos indique que... porque você traz um assunto importante, Walmer. Eu vi várias vezes, quando a gente fazia todo o debate aí das políticas de inclusão social na universidade, por diversas vezes argumentos que diziam que promover a inclusão social e econômica na universidade rebaixaria o nível da qualidade do ensino ofertado. Isso que a gente vê nas universidades é uma falácia, quer dizer, não há nenhum dado que dê subsídio para esse tipo de informação. Quer dizer, a qualidade dos alunos que ascenderam às universidades, ela não foi afetada pela inclusão social. A UFABC, por exemplo, foi uma das universidades que mais alunos enviou para fora do país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E nós temos casos particulares fantásticos de pessoas que eram, em primeiro lugar, o primeiro da família a chegar ao ensino superior, então vinham de uma realidade socioeconômica bastante distante do universo das universidades, né?
Filhos de empregada doméstica, filhos de funileiros, ou seja, filhos de trabalhadores e trabalhadoras, né, que não tiveram a oportunidade de ter acesso ao ensino superior, né, não tiveram a oportunidade de qualificar mais as suas atividades, o seu trabalho, e tiveram desempenho que os levaram para fora do país, montando rede internacional, aprendendo uma outra língua. Quer dizer, hoje estão em pós-graduação ou estão muito bem colocados em algumas empresas, no terceiro setor, prestaram concursos públicos. Quer dizer, você percebe o quanto a universidade cumpriu um papel fundamental na redução das desigualdades econômicas e sociais. Quer dizer, ela, ao instituir as cotas raciais e as cotas das escolas públicas, no fundo, a gente desconstruiu as cotas que privilegiavam uma parcela da população que acabava tendo mais condições para ingressar nas universidades. Porque o clássico da nossa classe média, e aí eu vou falar bastante da característica da classe média do Sudeste, né, onde estavam concentradas aí as principais universidades, é que você fazia um investimento alto no ensino médio, né, pagando mensalidades bastante altas, para preparar aquele aluno, aquela aluna, para ingressar numa universidade pública de qualidade. Então era quase como se você conseguisse uma vaga numa USP, né, pagando prestações pelos 3 anos de ensino médio de uma instituição de alto reconhecimento, né, de alto desempenho. Né? E aqueles que não tinham essa oportunidade, que estavam nas escolas, né, nas escolas públicas, não conseguiam passar a barreira, que é a barreira do vestibular, a barreira daquela seleção que acabava privilegiando alguns conhecimentos técnicos muito específicos. E as cotas, elas rompem com essa cota de privilégio. Né? No fundo, as cotas, elas funcionam como uma anticota, não sei se está claro o meu argumento, né? Porque estava ali reservada uma cota, né, para um determinado perfil de indivíduos da nossa sociedade para ascender à universidade. E o que a gente acabou fazendo foi desconstruir um pouco isso e tornar a universidade um pouco mais fiel às características da nossa própria sociedade. Ela retrata melhor o que é a nossa sociedade, né, tendo cotas como ela tem hoje. E, professor, com essas novas TICs, essa nova revolução industrial e a chegada em massa, e não dá para escapar das novas tecnologias, a gente tem a tal da educação 4.0, na verdade, criando um problema, né? Porque vai separar, e a gente tem visto isso em vários comentários, em várias análises, em vários dados que são colocados à mostra, dividindo mais uma vez em cotas, digamos assim, né, essa população que precisa ter acesso ao ensino universitário. Como a UFABC está vendo essa questão e como ela está se posicionando com vistas ao futuro na preparação desses profissionais para essa nova indústria 4.0? Ou seja, ela está adequando o seu padrão de educação 4.0? Olha, a gente tem na universidade, nós estamos primeiro numa região com vocação e tradição industrial, né? A despeito dessa base econômica ter mudado bastante, né? Hoje o setor terciário já corresponde à maior parte aí da arrecadação dos municípios, né? Da maior parte dos empregos na região do Grande ABC, né? Mas a indústria cumpre ainda um papel bastante importante, né? E nós fizemos aproximações bastante intensas com a indústria, né, na região, discutindo exatamente a nova realidade do mundo do trabalho. Né? Nossa universidade tem uma vocação, Volmer, de tecnologia. Ela nasceu ali um pouco vocacionada para fazer essa discussão sobre as novas tecnologias, de trabalhar numa fronteira do conhecimento. Né? É claro que o desafio para isso é gigante, porque para você trabalhar na fronteira do conhecimento, você precisa de muito recurso para isso. Né? Você precisa de investimento de dinheiro público. Né? Não adianta achar
que a gente vai conseguir fazer ruptura de fronteira tecnológica só com investimento privado. Isso não existe em nenhum lugar do planeta. Quer dizer, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Alemanha, né, que são os grandes exemplos que a gente vive ouvindo aí, fala assim, não, mas as universidades americanas têm a mensalidade. Mensalidade não cobre nada. Tá? Mensalidade não garante rompimento de fronteira tecnológica nenhum. Né? O que garante rompimento de fronteira tecnológica é muito investimento de dinheiro do Estado, porque é o Estado que tem condições de bancar investimento de risco. Né? Você só rompe fronteira tecnológica se você faz investimento de risco. Né? Então a gente está muito longe de conseguir, de fato, trabalhar na fronteira tecnológica. Mas ainda assim a gente tem ali uma forte vocação, né, de discutir as novas tecnologias, de trazer para os alunos uma nova concepção de mercado, uma nova concepção de educação. Né? A gente constituiu um núcleo de tecnologias educacionais, né, o NETEL, né, que nesse momento da pandemia está atuando bastante, exatamente porque hoje a universidade, as aulas estão acontecendo de modo remoto. Né? Então você tem ali que constituir toda uma preparação para os alunos, de plataforma, né, de como fazer chegar as aulas que antes eram presenciais, como fazer chegar essas aulas por meio remoto. E um dos desafios que se colocam é, de fato, aí as desigualdades e assimetrias econômicas de cada um dos nossos alunos. Então, mais uma vez, a questão da permanência, né? Então, a gente incluiu uma quantidade de alunos com vulnerabilidade socioeconômica e agora a gente tem que promover políticas públicas que garantam a permanência deles, né, na universidade. Então, a gente está concluindo agora um grande processo de aquisição de computadores e contratação de planos de internet para os alunos e alunas que não tiverem condições para isso. Quer dizer, a gente vai tentando estabelecer algumas políticas para tentar vencer a barreira das desigualdades. Mas a gente sabe, infelizmente, que a pandemia, por um lado, agravou bastante as desigualdades econômicas e sociais, escancarou alguns privilégios, né? Quer dizer, o grande lema, né, da pandemia, o fique em casa, né, mantenha a quarentena, distanciamento social. Quem conhece a realidade brasileira sabe que esse não é um exercício trivial. Né? O fique em casa na Suíça é diferente do fique em casa no Brasil, né? Em que a gente tem condições sanitárias, em que a gente tem condições de vulnerabilidade social, em que a gente tem questões inúmeras aí de urbanismo, né? de pobreza, enfim, de violência, né? São questões que acabaram ficando agravadas na pandemia, né? Quer dizer, as nossas desigualdades elas estão aí escancaradas. E a universidade sozinha não consegue dar conta disso, mas a gente está tentando um pouco cumprir esse nosso papel, não só de oferecer ou tentar oferecer algumas políticas que dialoguem aí com essas desigualdades, né? Dialoguem com a superação dessas desigualdades, mas também de formar indivíduos críticos e capazes de atuar aí no médio, longo prazo, capazes de atuar na sociedade e romper ou de pelo menos trabalhar para superar essas desigualdades. Né? A gente sabe que todo o avanço das tecnologias trazem benefícios, né? Trazem benefícios para a sociedade, mas trazem desafios outros. Né? Então, desemprego, né? Toda a discussão da indústria 4.0 passa um pouco por aí, né, da automação, né, do Big Data, do controle sobre o horário dos funcionários. Enfim, você tem uma série de desafios aí que diria que estão na nossa agenda, né, estão na nossa agenda de políticas públicas nesse momento. Certo. Professor Vitor, a gente está se aproximando do final desse bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, seus esclarecimentos que foram assim, absolutamente coerentes e nos ajudaram a elucidar uma série de questões. Eu queria que você terminasse assim colocando alguma ideia a respeito do futuro da nossa educação. Você como professor e, se não me engano, foi pró-reitor da área de políticas públicas, não é? Da UFABC. Como é que você
está vislumbrando isso com essa cara de tecnologia 4.0? Uhum. Olha, Volmer, eu aposto assim que a nossa que o futuro da educação no Brasil vai garantir a principal mudança estrutural do país. Eu acho que hoje as políticas educacionais da última década me parece que são as políticas que mais vão resistir e sobreviver a uma agenda de desmonte das políticas de Estado, né? Porque hoje nós estamos vivendo isso, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um processo de desmonte de políticas públicas e de participação do Estado na vida econômica e na vida social. E me parece que as políticas para o ensino, para a educação e para o ensino superior em especial, são as mais robustas e que têm mais chances de sobreviver a esse desmonte. E percebam o seguinte, dizer que o ensino superior recebeu um largo investimento e que hoje se constitui como uma importante, vamos dizer, trincheira de batalha para mantermos o país rumo à desconstrução das nossas desigualdades, não significa dizer que a gente deixa de dialogar com o ensino básico, com o ensino fundamental, como se fez acreditar aí nos últimos anos. Porque quem são os profissionais que vão atuar no ensino básico e no ensino fundamental, educando as crianças, propondo novas atividades, propondo tecnologias educacionais? São esses que são formados hoje pelas universidades. São eles que vão ser capazes de atuar, né, nas escolas, no ensino fundamental e promover mudanças estruturais no Brasil. Então, assim, sem querer ser poliano, né, mas já sendo um pouco, eu sou bastante otimista em relação à capacidade que hoje nós temos na rede de universidades públicas, na rede de atores públicos, né, na rede de atores, de agentes educacionais, né, essa mudança do perfil socioeconômico daqueles que chegam às universidades, me parece que veio para mudar, e veio para ficar e com grande potencial de mudança, né, e no médio e longo prazo de algumas estruturas sociais estruturalmente desiguais no Brasil. Então, se tem algo que eu acho que veio para fazer mudanças profundas, né, na sociedade brasileira, esta nova forma, essas novas oportunidades que a ampliação do acesso à universidade, das novas regras de acesso à universidade, das políticas de cota, elas trouxeram como uma janela de oportunidade para o nosso futuro. Perfeito. É isso aí, Vitor. Professor Vitor. Vitor na intimidade professor-aluno, né? E muito obrigado pela sua presença. Legal. Espero poder contar com você em novas oportunidades e estender um pouco mais esse papo, né, por espaços ainda não explorados. Sem dúvida. Tá Eu bom? que agradeço, Volmer. É um grande prazer aí te reencontrar. A gente que acaba conversando só por rede social, né, a gente bater esse papo aqui, ainda que não presencial, mas muito agradável. Obrigado. Um abraço, até a próxima, então. Abração.